noite. Imagine que alguém olha para si e é capaz de dizer o que está mal com a sua saúde. Imagine que essa mesma pessoa o convida a deitar numa marquesa e sem anestesia, sem dor, sem grandes cuidados especiais, faz um corte na sua carne. Enquanto sente apenas um formigueiro, essa pessoa introduz os dedos na ferida aberta e retira os corpos estranhos que lhe causava a doença. A ferida cicatriza em poucos minutos, sem necessidade de pontos e com pouco ou nenhum sangue perdido. Não acredita? Pois prepare-se. É exatamente o que hoje vai acontecer aqui no estúdio, graças ao dom impossível de explicar de Romilda Soares, que durante os últimos anos operou muitos milagres inexplicáveis. Nesta emissão vamos assistir a intervenções impressionantes de Romilda. Algumas das pessoas aqui presentes no estúdio quiseram aproveitar a sua presença em Portugal, motivadas pela esperança de encontrarem a cura para os seus problemas de saúde. Contamos ainda com a presença de Papaus de Atenas, seu nome de reencarnação. É fundador da Escola de Iniciação dos Estudos de Espiritismo, Fiat Lux, que quer dizer faça-se luz. Quem sabe se não nos vai ajudar a fazer luz sobre este inexplicável fenómeno. Como é hábito, guardamos um lugar para todos os espíritos de luz que nos queiram fazer companhia ao longo de mais esta emissão do programa do Além. Vamos começar pela história da Romilda, que vem já desde a sua infância. Eu penso que foi por volta dos 7 anos que a Romilda começou a ter e a demonstrar fenómenos um pouco estranhos. Quer nos contar a sua infância, a sua adolescência? Sim, tem. Posso começar desde o comecinho? Sim. Começou desde os 7 anos, né? Porque eu fui criada por outra família. Minha família não aceitava essa família que criou eu. Aí levava no médico, aí um falava uma coisa, outro falava outra, parecia uma mancha no cérebro. Mas porquê que levava no médico? Que fenómenos eram esses? Porque eu levantava à noite e fazia as coisas se mover, tirar as coisas do lugar. Sim. E começava a gritar e ter crises convulsivas, às vezes crises convulsivas, como se fosse ataques epiléticos. Não sei como vocês falam aqui. Sim. Aí eles levavam no médico, daí dava aqueles médicos anticonvulsível, remédio para mim dormir à noite, para mim não levantar à noite fazendo aquelas coisas absurdas, né? Mas os objetos movimentavam sozinhos, era isso que acontecia? E eles não queriam acreditar porque eles eram nortistas, cearenses. Sim. Então eles não acreditariam muito nisso, sabe? Então a crença deles seria totalmente diferente. Eu estar fazendo aquilo com a minha mente só, então eles achariam até que fosse algum problema mental meu. Às vezes estourava e eles ficavam com medo e mudavam de casa, pensavam que era até assombração, né? Eu sei que casou muito nova e teve 2 filhos ainda quase adolescente e que foi na sequência do seu segundo parto que acabou por ter uma crise maior, que passou por entrar em coma, por amnésia. O que é que aconteceu? Que idade é que tinha? Depois, o que é que aconteceu? Eu tinha uns 15 anos, ia fazer 15 anos, eu comecei a ter as crises convulsivas de novo, aí fui levada para o hospital. Chegou lá um médico, o Dr. Mauro Calduro, diagnosticou que eu tinha um tumor no cérebro, um angioma. Aí fizeram tudo os papéis para operar, falaram que no caso o tumor seriam criado por causa de uma falta de circulação. Cortaram uma veia da minha perna, em 3 meses fizeram 14 cirurgias, sabe? Começaram a cortar ovário, fazer cirurgias, tirarem toda a circulação, em fazer com que parava a articulação, porque eu não menstruava, coisa assim, achava que seria isso. Mas foi nessa fase que esteve em coma? Aí nisso, numa dessas cirurgias, eu entrei em coma. E fiquei 29 dias em coma. E depois, na sequência desse período que esteve em coma, acabou por entrar num período muito longo de 6 meses, penso eu, em que... E daí isso começou a apavorar os médicos, porque quando eu estava em coma, parece que faziam coisas assim fora do normal, e isso não me lembro mais. Depois do coma, eu voltei, mas eu perdi a consciência. Ou seja, não se lembra dessa fase, é isso? Não lembro. Mas o que é que acontecia? Eu sei que nessa altura é que se começaram a manifestar cada vez mais esses fenómenos. As coisas foram cada vez aumentando mais. Aí eu fiquei 6 meses com amnésia. Mas diz que tinha amnésia porque não se recorda de nada daquela altura, ou naquela altura é que tinha amnésia? Eu não me lembro. Não se lembra de nada daquela época? Mas foi nessa altura que aconteciam fenómenos tipo o soalho da casa levantar, coisas à sua volta? Isso acontece até hoje. Continua a acontecer? Continua. Quando eu paro de trabalhar, eu fico uma semana sem trabalhar, ninguém me aguenta. Já não aguento trabalhando, imagina depois, né? Mas essas coisas acontecem apesar de si, são influenciadas por si, mas não sabe como é que elas acontecem? Não sei como acontecem. Às vezes eu desligo objeto, aparelhos, estouro vidro, tiro coisas fora do lugar, mas não é quando eu quero. Quando, vamos supor, eu fico muito estressada, eu fico sem trabalhar, ou eu fico muito nervosa. Quando eu fico nervosa, ninguém me segura. Aí eu fico terrível mesmo, né? Mas depois, aí passa. Mas vamos voltar a esse período em que estava completamente inconsciente. Foi nessa altura que começou a tratar as pessoas, que as pessoas descobriram que poderia ajudá-las. Chamou a atenção de curiosos. Começou a vir padre, pastor, porque falava, tem uma moça lá que faz isso, incendia, pinta e borda, né? Fala que você tem isso, tem aquilo, tem um tumor ali. Outro estava com a perna feridada, passou a mão, sarou. Aí começou a chamar a atenção.
Aí começou a vir reporte, aí é onde que comecei a ser conhecida. Uns 6 meses que eu estava assim, quando eu voltei, eu levei um susto, aquele mundo, eu atendendo as pessoas, fazendo isso, né? Mas qual foi o primeiro caso que a Romilda tratou realmente? O primeiro caso... eu mesma, sabendo, foi uma senhora que era minha cunhada, eu peguei uma faquinha de cozinha e abri a vesícula dela e tirei uma pedra. Mas isso, provavelmente, essa foi a vez que se lembra, mas antes disso já tinha tratado muitas pessoas? Já tinha fazido muita coisa, mas não me lembrava. Mas quando eu comecei a me lembrar, vamos supor, na hora tinha aquela intuição de atender, operar, fazer. Consultar, eu consulto o tempo todo, eu vejo o tempo todo as pessoas. E a pouco as pessoas foram sabendo que a Romilda existia e hoje em dia chega a operar 200, 300, 400 pessoas por dia. Em todo o Brasil ou só num lugar? Não, só no Brasil mesmo. A primeira vez que eu saí fora do Brasil. A não ser para a Argentina e Paraguai, atravessar a ponte. Não, mas eu digo em todo o Brasil ou só num dos lugares do Brasil? Em Foz do Iguaçu, uma vez no Rio Grande, em Curitiba e em Cuiabá, no Mato Grosso. Mas eu não gosto de sair fora da minha cidade, não, porque, vamos supor, lá os médicos, as coisas, tudo eles me entendem, já sabe, acompanhou o meu caso, viu na cama, viu eu tendo convulsão, viu eu começando desde o começo. Aliás, eles mesmos me chamam eu para ajudar. No caso, para mim ver uma pessoa no hospital, tirar a gente do coma. Eu tirei várias pessoas e ir lá, os médicos, Romildo, me ajuda, o que eu posso fazer? Tentar salvar a vida no hospital mesmo, lá eu posso. Em outra cidade, às vezes, não é bem aceitado, né? Então, eu prefiro ficar sempre na minha cidade mesmo. Bom, mas nada disto que acabámos de ouvir ilustra o trabalho da Romilda. Prepare-se para imagens realmente impressionantes. Aconselho as pessoas mais suscetíveis a pelo menos não olharem fixamente para o ecrã. A Romilda vai exercer o seu fantástico dom neste estúdio e agora. Vejam só.